Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de ler com os irmãos a passagem que se encontra lá em Lucas 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, versículo 38, que fala assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de te conhecer mais e mais, de aprender mais de ti. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha tocar em nossos corações dia após dia, que o Senhor venha trazer da tua paz, do teu entendimento, da tua sabedoria, que o Senhor venha guiar os nossos passos dia após dia, que o Senhor use as nossas vidas como tu queres, não como nós queremos, mas da maneira que o Senhor desejar, pois nós somos teus servos e estamos aqui para te servir, Jesus. Nós te amamos e te adoramos com tudo que temos e com tudo que somos. Amém. Nesse texto nós vemos a mesma situação sendo tratada de forma diferente. Uma de uma forma como é mais comum, que nós normalmente fazemos, principalmente nós mulheres, e a outra forma de um jeito mais atípico. Imaginando, né, a situação, imagina que honra era ter Jesus, o Salvador, o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, indo na sua casa lá, sentar, comer, ficar com você, e era uma honra enorme. Convidar alguém para dentro da sua casa é chamar essa pessoa para conhecer um pouco mais da sua intimidade, conhecer um pouco mais de você. Não é qualquer pessoa que conhece a nossa casa, nosso lar, nosso cantinho. São para as pessoas que nós temos uma intimidade, são para pessoas que nós nutrimos algum sentimento bom, são para pessoas que são mais próximas de nós. E assim era Jesus de Marta, Maria e Lázaro, né? Os três irmãos que eram bem amigos de Jesus e Jesus amava. Então eles estavam recebendo Jesus, o Mestre e o Salvador, dentro da sua casa. Então, uma honra enorme. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós julgamos Marta. Porque, poxa, Jesus tá ali na casa dela e ela tá preocupada fazendo outras coisas e não tá dando atenção para Jesus. Só que, se a gente parar para pensar, a gente se identifica muito mais com Marta do que com Maria. Vamos colocar essa mesma situação acontecendo com a gente nos dias de hoje. Então, vamos receber uma visita em casa, uma pessoa que a gente gosta, vai na nossa casa. O que a gente faz? A gente faz aquela faxina da pesada para deixar a casa bonitinha, aquela que cansa. A gente tenta fazer um prato assim, um pouco mais elaborado, mais trabalhoso, sobremesa, né? Então a gente vai fazendo e cada vez a gente se esforça para que tudo ocorra bem, para que a pessoa seja bem recebida, para que ela goste, né, da estadia no nosso lar e tudo mais. Mas o que acontece quando a pessoa chega e a comida ainda não está pronta? O que a gente faz? A gente continua fazendo o que a gente estava fazendo. Então a gente continua na cozinha, preparando o nosso prato, preparando o alimento, e deixa a atenção para a pessoa, para nossa visita, em segundo plano, porque afinal a comida pode queimar e estragar tudo e completamente tudo, que aí se não tem comida, não mais para nós que somos crentes, sem comida fica difícil de viver, né? E foi assim que Marta agiu, da forma como a maioria de nós agiria. Só que Maria, ela estava preocupada em estar ali com Jesus, simplesmente estar ali sentada, ouvindo tudo que Jesus tinha a dizer. E quando Marta foi confrontar Jesus, falando: Mestre, Jesus,
Você não se importa dela estar sentada enquanto eu tô fazendo tudo aqui que a gente tem que fazer? Você não se importa, não? Jesus não só disse que não se importava, como Marta devia fazer, como Maria estava fazendo, né? Porque ela estava colhendo, estava pegando, recebendo a boa parte, que é aquilo que importa, que é aquilo, o detalhe que transforma a nossa vida, né? Que é Jesus. E Jesus mesmo disse para Marta que ela estava preocupada e estava inquieta com muitas coisas, ou seja, ela estava com a cabeça cheia, estava preocupada, quem sabe até ansiosa pelas situações da vida, ou simplesmente por ter o Mestre Jesus na sua própria casa, não queria que nada desse errado, queria mostrar boa hospitalidade, queria recebê-lo bem, né? Porque afinal é um Mestre, Jesus, não era só uma pessoa qualquer. Se a gente já faz essa mudança toda da nossa casa pra gente, não mudança, né, essa adaptação, deixar a casa mais arrumada, limpinha, mais organizada, pra gente receber uma pessoa que a gente gosta, imagina se Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, viesse na nossa própria casa. E Marta tava assim, e ela não conseguiu aproveitar o momento porque ela estava com muitas coisas na cabeça, com essa preocupação de ter o Mestre, e ela não conseguiu aproveitar o momento do Mestre na sua própria casa. E muitas vezes a tristeza, a preocupação, raiva, o medo roubam esses momentos preciosos da nossa vida. Nós precisamos concentrar a nossa cabeça nas coisas boas e tirar da nossa cabeça essas preocupações que nos trazem tormento, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, então Ele está no controle de tudo e nós sabemos disso. Nós precisamos prestar bastante atenção nos detalhes da nossa vida. Marta estava lá com Jesus na sua casa, só que ela estava tão preocupada em fazer as coisas direitinho, como tinha que ser feito, né, na época, de costume cultural até hoje em dia, de recepcionar bem a pessoa, que ela não se atentou ao pequeno detalhe que ela podia aproveitar Jesus ali, dando atenção e conversando com ela assim diretamente, e o tanto que ela podia aprender e crescer ouvindo Jesus ali falar com ela. É uma coisa assim que é um detalhe que ela deixou passar, mas isso não volta mais atrás, né? Quando a gente não presta atenção, não para prestar atenção nos momentos assim importantes da nossa vida, nós perdemos coisas importantes e que não necessariamente conseguiremos voltar atrás e repor, né? E perdemos, simplesmente isso. Então nós precisamos trabalhar a nossa mente para valorizar aquilo que é bom, tirar realmente a nossa cabeça dessas preocupações e colocar na nossa mente as coisas boas, prestar atenção nos detalhes que Deus nos dá todos os dias, né? O sol que bate no nosso rosto, o ar que a gente respira, o poder andar, o poder falar. E simplesmente assim, as pequenas coisas são importantes. Muitas vezes nós nos preocupamos com o resultado final, com a faixa de chegada, que a gente não aproveita as coisas boas que acontecem no caminho, na caminhada. Muitas vezes a gente deixa passar detalhes que trarão alento à nossa alma, com a presença de Jesus. Naquela época, Marta estava lá, vendo fisicamente a presença de Jesus. Hoje em dia, nós não vemos Jesus fisicamente com os nossos próprios olhos. Nós sentimos a presença dele, nós sabemos que ele está conosco, que ele está do nosso lado. Mas quantos momentos da nossa vida nós não deixamos de reparar ou de prestar atenção para sentir a presença de Deus que estava ali, porque a gente estava preocupado com outras coisas, sabe? Nós precisamos prestar atenção nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes que nos trarão felicidade. Mas nós atropelamos tudo isso e vamos indo com tudo como se a gente tivesse assim, barreira nos nossos olhos, e a gente coloca o olho no objetivo e vai. E o que tiver no meio do caminho, fica no meio do caminho, que a gente nem presta atenção. Às vezes a gente está tão focada no nosso objetivo que o que está no meio do caminho simplesmente passa. A gente não presta atenção.
E nesse meio do caminho, nessa questão toda da gente estar tão focado lá no objetivo que não presta atenção em nada na nossa volta, muitas vezes pode vir a ansiedade dizendo pra gente que a gente não vai conseguir, que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir por N motivos, e nós sabemos que a nossa mente consegue e sabe listar cada motivo provável do que aquela situação pode dar errado. Nós sabemos que a nossa mente tem essa capacidade, né, de colocar dentro da gente que nós não somos capazes de alcançar o nosso objetivo. Mas, amados, detalhes importam, pequenas ações importam, essas distrações no meio do caminho importam. Mesmo que não faça sentido você parar a sua caminhada, a sua jornada, simplesmente para olhar o céu, olhar a natureza, mesmo que não faça sentido, como não fazia sentido Maria estar simplesmente sentada com um monte de coisa para fazer em casa. Ela estava sentada para ouvir Jesus. Mesmo que não faça sentido, vale a pena a gente parar, respirar, acalmar um pouco, sabe? E simplesmente relaxar, deixar a nossa mente se acalmar, que não é uma coisa que às vezes a gente consegue fazer com tanta facilidade, mas mesmo que não faça sentido fazer alguma coisa, às vezes é o necessário a ser feito no momento, é o que a gente precisa fazer no momento. E muitas vezes quando nós não fazemos disso, desse parar um pouco, respirar, acalmar, dar um passo para trás, quando nós não fazemos disso um hábito em nossa vida, acontecem coisas que fazem a gente parar, né? Que nos forçam mesmo. Pra gente acalmar nosso coração e prestar atenção nos detalhes, prestar atenção em tudo que está acontecendo em nossa volta, prestar atenção nas pessoas, nos momentos. E principalmente pra gente que mora aqui em São Paulo, que as coisas não param nunca, às vezes a gente não tem nem tempo de respirar direito. Eu sei que fica um pouco assim difícil de fazer isso, mas às vezes acontecem coisas que se você não forçar a sua mente parar um pouco, a respirar, às vezes acontecem coisas que vão te forçar a fazer isso. Como vocês sabem, eu e o Lucas pegamos coronavírus, não foi um momento fácil na nossa vida, mesmo que graças a Deus nos guardou e nós só tivemos sintomas leves, não precisamos ser hospitalizados nem nada, mas mesmo assim, irmãos, não foi fácil, a gente realmente não tinha força pra fazer nada. E nesses momentos, quando a gente realmente não consegue fazer nada, é que a gente começa a valorizar os pequenos detalhes e começa a valorizar as pequenas coisas. Só pra ter uma noção, no domingo agora mesmo, eu comemorei porque eu consegui fazer tudo no mesmo dia. Eu consegui fazer as minhas unhas, consegui fazer almoço e consegui lavar roupa sem passar mal. Isso, irmãos, pra mim foi uma vitória. Eu não passei mal, eu consegui ficar em pé todo esse tempo todo, né? E não passei mal, eu consegui ficar bem. Isso pra mim foi uma vitória. Então, momentos assim, nem sempre assim com uma enfermidade, pode ser, às vezes a gente tá andando num parque, na rua, a gente para, olha o céu, olha a natureza, as árvores assim na rua, e você para e fala, nossa, Deus é demais, né? Aí você só para assim e aquilo tranquiliza assim o nosso coração, tranquiliza a nossa alma, traz aquele quentinho bom no coração. Nem sempre, como eu falei, precisa ser uma enfermidade. Às vezes um momento simples, quando você tá atento, você percebe o que aquilo pode te trazer e você presta atenção, é uma coisa assim maravilhosa, né? E momentos assim realmente nos fazem valorizar, né? As pequenas coisas, colocam o nosso coração na simplicidade e no que realmente importa. Quando nós estamos com a cabeça cheia de preocupação, nós devemos fazer como está escrito lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, que fala assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando nós estamos assim com a cabeça muito cheia, com ansiedade,
sem saber o que fazer direito, um pouco perdido, sem confiança, achando que não vamos conseguir fazer aquilo que nos propomos a fazer, nós devemos apresentar a Deus os nossos medos, as nossas angústias, os nossos receios. Devemos simplesmente falar para Deus aquilo que nos preocupa, mantendo sempre a mente em tudo que Deus já fez por nós com ações de graça. Então, beleza, eu tô passando por isso, não sei o que fazer, isso e isso, mas coloca em mente, lembra, traga à memória aquilo que te traz esperança. Coloca na sua mente as coisas boas, as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus já fez por você, pelos seus irmãos, pela sua família, tudo aquilo que Deus é capaz de fazer para você. Tenha em mente que Deus está com você e Ele pode todas as coisas. E fazendo isso, Deus guardará o nosso coração como sentinela. Então, não vai permitir que coisas ruins, que pensamentos ruins e acontecimentos da nossa vida, que são ruins e vão acontecer naturalmente, nos abalem. Porque Ele vai colocar lá um guarda, como se fosse de sentinela, permitindo que coisas ruins vão acontecer na nossa vida, naturalmente. Mas nem por isso nós vamos ficar abalados pelas coisas ruins que nos acontecem. Agostinho mesmo reconheceu, falando assim: Tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. É somente em Cristo que nós encontramos a paz. É somente nele que nós encontramos aquilo que nós realmente precisamos para a gente conseguir diminuir um pouco a nossa Marta, agitada, querendo fazer acontecer tudo, e a gente ficar um pouco mais com Maria, simplesmente preocupada em aproveitar aquele momento lá, aproveitar o que Jesus tinha para falar. Nós precisamos nos atentar a esses pequenos detalhes, porque é no detalhe que Cristo fala conosco, sabe? É no detalhe que o Pai nos guia, que vai indicando o caminho que deveremos seguir, o caminho ideal. E muitas vezes nós pedimos uma resposta para Deus, nós oramos pedindo uma resposta, só que a gente não tá sensível o suficiente para realmente escutar essa resposta. Então nós pedimos, oramos tanto para Deus uma resposta, falamos que Ele está em silêncio, só que a gente não está prestando atenção se realmente Ele está em silêncio ou simplesmente nós que estávamos ou estamos ocupados demais para parar e ouvir, sabe, o que Ele está falando. Ele deve ser o nosso foco. Cristo é o nosso objetivo, Ele é a nossa faixa de chegada, sabe? E o resto gira em torno disso, da nossa vida com Ele. Até porque, para onde iremos nós se não for para Deus? E Ele mesmo, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, Ele ainda assim fica conosco, Ele fica do nosso lado, Ele cuida de nós, Ele nos molda, nos transforma. E seja na alegria ou na dor, nós crescemos em Cristo, porque Ele está do nosso lado, Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar. E precisamos ter sempre em mente que toda dor e todo sofrimento é só por enquanto. Só por enquanto. Vai chegar um momento em que nós vamos estar lá com o Pai, adorando, e não vai ter mais choro, não vai ter mais nada, só vai ter alegria, adoração, sem parar e sem cessar. E isso nos traz esperança de que tudo isso daqui que nós passamos é simplesmente passageiro, que vai passar, o momento difícil vai passar, o momento feliz também vai passar. Os momentos tristes são importantes para as nossas vidas, né? Mas chegará um momento que nós vamos lá para o nosso lar, passar a eternidade com o nosso Deus. E foi para isso que nós fomos criados. Nós nascemos para adorar a Deus, ao nosso Pai. E qualquer coisa que façamos que nos tira desse objetivo, dessa linha de pensamento, a gente deve pensar em tirar da nossa vida, reajustar, né, a nossa prioridade, o nosso foco, os nossos olhos. Lembrando que Deus sempre está acima de tudo e de todos, e se Cristo está à frente, tudo vai ficar
bem, tudo vai dar certo. E mesmo nos momentos difíceis, nós vamos encontrar a alegria que vem direto do céu, aquela paz que só Deus pode colocar no nosso coração. Eu sou uma pessoa muito agitada, não me considero ansiosa, mas eu sou muito agitada, então eu quero fazer onde der pra eu ajudar, eu quero ajudar. E às vezes a minha mente assim não para, eu fico pensando. E aí eu criei algumas táticas pra me ajudar, né? Porque a gente tem que se conhecer pra gente ver e avaliar aquilo que a gente precisa fazer pra gente ajudar a gente mesmo, né? Pra gente realmente se ajudar. E eu criei algumas táticas pra isso. E uma delas é ouvir louvores, mas louvores que me tragam paz, louvores que me fazem respirar, só, sabe, aquela paz. Eu gosto muito, tanto que hoje em dia, assim, a maioria dos louvores que eu escuto são, assim, nessa linha, são mais calmos, são mais tranquilos, que trazem essa paz, assim, pro coração aflito, sabe? Pra ajudar a desacelerar a mente, a focar no aqui, no agora e no que realmente importa. De que não adianta a mente ficar preocupada com o que vai acontecer, que não adianta a gente ficar planejando e organizando muito o que a gente vai fazer, porque amanhã pertence a Deus, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu vou deixar um desses louvores que eu gosto bastante aqui depois para vocês ouvirem, que realmente me ajude, espero que ajude vocês também. Mas o importante é que você se reconheça, se perceba e analise o que funciona para você. É importante que isso faça parte da nossa rotina, que seja um hábito nosso de parar um pouco, desacelerar, respirar, recarregar as energias e assim a gente pode seguir em frente. Nós precisamos sempre ser como Marta e como Maria juntas. A Marta não estava errada em fazer o que ela tinha que fazer. Ela estava certa em precisar fazer a comida, a casa, deixar tudo do jeito que deveria ser. Ela não estava errada, ela estava certa. Só que Maria também estava certa em estar lá prostrada, sentada aos pés de Jesus ouvindo. Então nós precisamos ser como Marta e como Maria juntas e pedir sabedoria para Deus nos indicar e nos mostrar qual que é o momento certo de agirmos como cada uma. Nós precisamos ser como Maria, ficar sentada, só ouvindo o que Jesus está falando para nós, só sentindo a presença dele, mas também nós precisamos, não podemos ficar sentadas e ouvindo só o tempo todo. Nós precisamos ser como Marta também e colocar em ação aquilo que tem que ser feito. Então a gente escuta, a gente se alimenta, a gente recarrega as nossas energias. Aí a gente vai pra frente e vai com tudo, levando e fazendo a obra de Deus acontecer aqui na Terra, enquanto isso nos cabe, né? Então nós precisamos alcançar esse equilíbrio de agir como cada uma no momento ideal e nós precisamos prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes importam, irmãos. Eles são importantes e que o Senhor nos ajude, dia após dia, a escolhermos a boa parte sempre, que é Cristo. Independente de qualquer situação, que nós possamos escolher dia após dia a boa parte que é Cristo, que essa, irmãos, nunca nos será tirada, será para sempre, para sempre, para sempre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que tivemos para ouvir mais um pouco de Ti, Pai. E pedimos que o Senhor coloque em nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor deseja para nós, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a identificar o momento de parar, o momento de avançar, o momento de aprender, o momento de ensinar, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser simplesmente pessoas melhores, mais parecidas contigo, Pai, com um coração parecido com o Teu, meu Deus. Que o Senhor venha em nossas vidas, Senhor, e transforme da maneira que o Senhor deseja, meu Pai. Que
que nós possamos entender, Deus, que o Senhor está no controle de tudo, então nós não devemos nos preocupar, nós não temos com o que nos preocupar. Só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Pai. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos, meu Pai. O Senhor é o Rei de tudo e nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e nós te amamos e te adoramos para sempre, meu Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Espero ter ajudado os irmãos de alguma forma e que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês todos os dias. Shalom.